Como explicar uma história de um Deus que manda ursas matarem um monte de crianças porque elas zombaram de um profeta? Fica aqui que eu vou te contar. Se você é um leitor das histórias bíblicas, você certamente já leu essa história. E reside aqui uma questão bem mais profunda sobre a veracidade literal dessa história que poucos mencionam. Nós fomos educados dentro de um modelo chamado binarismo da linguagem. Se algo não é literal, então tem que ser ficção. E se não é ficção, tem que ser literal. Essa armadilha aprisiona a leitura bíblica e empobrece muito a nossa capacidade de interpretar o texto. Existem textos que não precisam ser fatos históricos para serem verdadeiros teologicamente. A gente precisa lembrar que a Bíblia não é só um livro, mas são 66 livros compostos de gêneros distintos. Tem poesia, tem mito, narrativa, sabedoria, parábola, e é impossível hoje, eu digo impossível, nós sabermos se o que aconteceu foi literal ou simbólico. Mas o que a gente pode e deve fazer é expandir as nossas metodologias de leitura, abrir a Bíblia em várias camadas, sem ter medo de perder a fé. Segunda Reis 2 parece cruel e surreal, e é por isso que esse texto precisa ser lido com um olhar mais profundo. A primeira coisa que é importante a gente saber é que o texto hebraico não fala taxativamente de crianças. A palavra usada no original é nearim, que pode significar também jovens homens e até mesmo guerreiros. O cenário, o local em que se passa isso também importa. A gente está falando de Betel, um centro de culto idólatra naquele momento, cheio de injustiças, de um povo que era rival daquele povo do Deus de Israel. Ou seja, quem afronta Eliseu não são meninos malcriados, mas seguidores de um sistema religioso que rejeitava a justiça e o Deus da justiça daqueles que contam a narrativa. Quando eles gritam sobe calvo, eles não estão zombando da aparência de Eliseu. Eles estão zombando da missão profética de Eliseu. Eles estão dizendo algo como, se você é realmente o profeta como Elias, por que você não sobe também para o céu? Ser calvo naquela época também é uma informação importante. Era símbolo de desonra, era termo pejorativo, às vezes até ofensivo. O que está rolando ali é uma desautorização e diminuição do profeta. E, consequentemente, de zombaria contra o Deus que esse profeta representa. Mas e as ursas? As ursas representam uma imagem simbólica da fúria protetora de Deus, como uma ursa que defende seus filhotes. Aparece na Bíblia em um outro momento. O texto não está preocupado em esclarecer literalidade ou simbologia do texto, como está preocupado em trazer a lição daquilo. E tem mais, hein? O Novo Testamento nos ensina a ler o Antigo à luz da revelação progressiva de Deus em Cristo. Isso significa que nem todo assim diz o Senhor é o Senhor falando literalmente. Muitas vezes pode ser entendido como a percepção humana de Deus, só que dentro de uma mentalidade antiga, limitada, ainda em formação. Deus foi sendo compreendido aos poucos e a Bíblia é justamente o testemunho dessa caminhada. Por isso, pessoal, o texto das ursas não é sobre um Deus violento, vingativo que assassina crianças, mas é sobre um povo que estava aprendendo a nomear o sagrado. O texto fala mais sobre o perigo de ridicularizar o que não se entende e eu exploro o texto mais como a necessidade de amadurecer a fé para além do literalismo. E se você quiser mergulhar mais fundo nessas leituras, eu te convido a conhecer a Espiritualidade Gentil.